Lucas capítulo 15. Pode se assentar, meu irmão, fica à vontade. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Jesus vai descrever 3 parábolas, e nós temos mergulhado na parábola do filho perdido, do filho pródigo, do filho que saiu de casa, enfim. E essas parábolas, irmãos, ela me demonstra um posicionamento. Às vezes a gente se apega muito à história, né, aos exemplos, aos direcionamentos, mas eu quero me atentar na posição do Pai, na posição de Cristo, na posição do pastor, que nunca está perdido, que sempre tem o direcionamento correto, que sempre tem a saída, que sempre tem o escape. E às vezes nós nos atentamos muito ao poder de Deus, ao poder de Jesus, e nós não conseguimos, buscando tanto por esse poder, buscando tanto pela manifestação desse poder, nós perseguimos tanto isso que nós já não conseguimos desfrutar da presença, desfrutar do básico, que é o essencial, que é o primordial, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Em Lucas 15, no verso 1, vai dizer: e todos os cobradores de impostos e pecadores. Vai vendo o tipo de pessoa, ele vai responder a essas pessoas, ele vai responder às suas questões. Então aqui nós temos os cobradores de impostos, os pecadores, os escribas e os fariseus. Nós temos 4 núcleos de pessoas. Nós temos 4 grupos de pessoas que têm uma mentalidade completamente diferente umas das outras. E está ali, todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram dele para ouvi-lo. Olha, nós queremos aprender, nós precisamos aprender, nós queremos ouvir o que esse Senhor, o que esse Mestre, o que o Cristo, o que o Yeshua, ele está trazendo à tona. Mas a Bíblia também vai dizer que existe um outro grupo nesse lugar. O verso 2 vai dizer: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhe propôs uma parábola, dizendo: qual de vós, que possui 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa as 99 e não vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E ao encontrá-la, coloca sobre os seus ombros e, transbordando de júbilo, transbordando de alegria, volta com ela sobre os seus ombros. E ao chegar em casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por causa de um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que pensam que não precisam de arrependimento. Então Jesus aqui, ele está trazendo uma lucidez, ele está trazendo uma clareza de pensamentos, de posicionamentos, porque todos nós, irmãos, aqui, todos nós que viemos aqui nessa noite, todos os que nos assistem pela internet, todos nós temos um posicionamento, todos nós estamos fincados em um posicionamento, todos nós estamos pautados em um achismo, todos nós temos uma petição, todos nós que estamos aqui, nós temos um plano, e dificilmente nós iremos chegar a um denominador comum. Jesus, eu vim aqui porque eu estou perdido. Isso é o último estágio da nossa decadência. Com isso nós estamos buscando o que o Senhor, o que a palavra do Senhor diz que Deus ele pode fazer. Nós estamos buscando o milagre que Jesus ele pode fazer do que a presença.
E a Bíblia está dizendo que não é o pastor que perdeu, é uma ovelha que se perde. Porque quando Jesus, ele nos compara a uma ovelha, ele vai nos comparar a um animal que é míope. A ovelha, ela não tem senso de direção, por isso que ela precisa de um pastor para direcionar os seus passos. Então Jesus, ele começa na murmuração dos fariseus e dos escribas, no questionamento desses homens, ele começa a propor uma palavra. Ele vai dizer: olha, no meio de 100 ovelhas, uma se perdeu, uma se equivocou. E agora eu estou sendo questionado, eu estou sendo murmurado, porque que eu estou sentando com pecadores, com cobradores de impostos? Aí Jesus conta essa parábola, e no fim dessa palavra ele vai dizer: eu prefiro muito mais ir atrás de um pecador que sabe que é pecador, que sabe que está perdido, que sabe que perdeu a rota, que perdeu o rumo, que perdeu o sentido, do que estar com 99 justos que pensam que não precisam de arrependimento. Porque todos nós mais lúcidos que estamos, irmãos, talvez na sua lucidez, talvez nos seus grandes projetos, talvez na sua grande mentalidade, você pensa que você está indo por o caminho certo. Quantas vezes nós lúcidos, quantas vezes nós com clareza, com matemática feita, com um projeto estabelecido, nós entramos nesses lugares achando que era o melhor lugar do mundo, achando que era a maior estratégia, achando que aquilo ali ia mudar a nossa vida, e nos desgraçou. E nos perdemos e nos corrompemos. Hoje talvez essa é a tua história, hoje talvez essa é a tua perspectiva, e nós não podemos julgar, irmão, o irmãozinho que está perdido, achando que nós somos melhor do que eles. Não. Talvez na sua lucidez você está aprisionado sem saber. Aí Jesus está dizendo: eu estou sentado com o pecador assim, porque eles estão reconhecendo o sentimento que pulsa, a fome, a sede, a ideia de estar na minha presença, é literalmente se encontrar, é literalmente saber quem é literalmente buscar o elo de libertação. Então, sinceramente, eu vou atrás. Porque a missão que Jesus, ele veio fazer nessa terra, ela é pautada em um fundamento: eu vim buscar e salvar o que perdido está. Quem é que traz para você a definição se você está perdido ou se você foi achado, irmão? Quem é que define isso para nós? Da onde que saem as nossas conclusões? O que nos garante se nós estamos perdidos? O que nos garante se nós estamos encontrados? O que nos garante se nós estamos seguindo Jesus de perto? Não, irmão, nós precisamos olhar a nossa vida com o ângulo da Bíblia. Nós precisamos começar a olhar os nossos passos com o olho de Deus. Nós precisamos nos apegar, nos atentar à palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e seguir passo a passo os passos de Jesus. Porque talvez nós, num elo de lucidez, num elo de tranquilidade, seguindo uma aventura dentro de uma igreja, com o joelho dobrado, talvez nós estamos nos perdendo de Jesus. Nossa, pastor, que doideira é. Sim. Por isso que quando a Bíblia vai dizer entre o elo entre nós e Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele não vê como o homem vê, ele não vê o nosso estereótipo, ele vê as intenções do nosso coração. Tem uma lei que ela me pega e eu paro para pensar nela, e talvez a gente não pensa nisso, é a cobiça. Porque a cobiça, ela é um julgamento baseado em um relacionamento interno. Todos nós temos essa desgraça instaurada dentro de nós. Eu posso estar numa igreja, eu posso estar num culto de consagração, eu posso ter entregado a minha vida para Jesus, porém completamente aprisionado aqui dentro. Então, quando eu entro num ambiente de glória, eu entro para fazer um diagnóstico. Quando eu abro a Bíblia, eu abro para fazer um diagnóstico. Como é que eu estou? Quão perto ou quão longe de Jesus eu estou? Ô irmão, eu vou falar por mim.
A ciência diz que aproximadamente o homem pensa um pensamento, média de 5.000 pensamentos por dia. Imagine que, vamos fazer uma matemáticazinha aqui, eu vou diminuir, eu vou para 1.000 pensamentos num dia. Se em 1.000 pensamentos por dia tu pecar 3, tu está morto, nego. Esse pecado vai conduzir você para o inferno. Sim ou não? Sim. Aí nós viemos no culto da vitória. Não, irmão, a gente entra aqui porque a gente não quer perder a presença. Eu não entro aqui para cultuar as minhas necessidades. Eu preciso entender o elo da minha aflição. Eu preciso entrar aqui para cultuar o Cristo. O Cristo tem que ser revelado para mim. E se o Cristo for revelado para mim, a palavra for revelada para mim, ela vai me lavar, ela vai me purificar, ela vai reacender em mim o desejo de estar na presença do Pai. Talvez o teu elo nessa primeira parábola que eu estou expondo para vocês não seja o elo de criticar, nem murmurar, nem de questionar, nem de fazer pergunta. Talvez o teu papel nesse textozinho aqui é a ovelhinha perdida que tem que ser encontrada, colocada nos ombros e ser traga de volta para casa. Mas nós não pensamos nisso, irmãos. A gente não faz mais essa avaliação. A cozinha me ajuda aí, por favor. A gente não faz mais essa avaliação. A gente já não traz mais clareza. A gente já não traz mais lucidez para os nossos cultos. A gente já não traz mais lucidez para o nosso altar. Olha, irmão, eu não vim aqui receber nada do Senhor. Eu vim aqui prestar a Ele um culto. Então isso aqui não é sobre ele, isso aqui é sobre mim. Então a primeira parábola aqui, eu preciso começar a olhar para essa parábola, eu preciso começar a olhar para essa Bíblia, eu preciso olhar para esses 7 primeiros versículos aqui, e eu preciso olhar para esses versos e entender ele, e meditar nele, e começar a fazer uma pergunta para mim: Wesley, onde que você se encaixa aqui? Ah, eu acho que eu sou a ovelhinha perdida. Então por que tu está questionando muitas coisas? Então por que você está querendo ensinar a Deus se você está perdido? Vai avaliar a tua oração. Vai avaliar as tuas petições. Porque, irmão, nós estamos falando de coisa rasa. Eu estou falando para vocês de relacionamento. Porque muitos de nós nem se relacionar com Deus mais nós sabemos. Eu preciso começar a compreender a palavra, eu preciso começar a compreender as escrituras, eu preciso começar a me encontrar naquilo que Jesus, Ele traz para mim como instruções. Quem eu sou nisso aqui? Todo dia, irmão, eu oro, e eu oro, sabe para quê? Para pedir perdão. Aí às vezes eu prego para vocês aqui, eu falo: cara, faz anos que eu não sei o que é pedir nada. Por quê? Porque eu estou gastando um tempo me redimindo, um tempo sendo restaurado, um tempo sendo renovado, um tempo sendo refeito. Não, essa é a minha história. Todo dia eu faço uma pergunta para Jesus: por que eu? Eu não sou maluco. Eu tenho consciência, irmão. Eu sei quem eu sou. E eu falo para Ele: quando eu chegar na eternidade, eu vou continuar fazendo essa pergunta, olhando para o Senhor: por que eu? Passou por que essa oração? Porque essa oração me deixa lúcido. Essa é a oração de um pecador que depende totalmente do seu Senhor. Talvez falar isso de cima de um palco, sendo um pastor de uma igreja, talvez isso te assusta. Não, irmão, essa é a nossa realidade. Vamos parar de hipocrisia. Eu não sou justo que penso que não preciso de arrependimento. Eu sou pecador que preciso de arrependimento todo dia. Sabe, a gente precisa começar a levar os ensinamentos de Jesus a sério. A maioria das vezes os ensinamentos de Jesus é para o coleguinha do lado. Não é mais para mim.
Irmão, a partir do momento que eu faço uma autoanálise da minha vida, a partir do momento que eu faço aquilo que a Bíblia nos instrui, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. Examine-se, pois, antes de comer e beber, porque todo aquele que come e bebe sem entender o que Jesus fez na cruz, ele está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Por isso que há dentre vós muitos que estão doentes, fracos e adormecidos. Por quê? Porque nós cultuamos, nós fazemos o ritual, nós estamos envolvidos nos cultos, nas imersões, porém a gente já não consegue discernir mais nada. Nada. Né, meu amor? Não conseguimos mais discernir absolutamente nada. Com isso ele vai contar uma outra parábola. Agora essa outra parábola é sobre alguém que perdeu algo dentro. Um tesouro precioso, um tesouro valioso dentro. Que já não desfruta mais, que já não se alegra mais, que já não. Por quê? Porque perdeu. E você sabe quando que nós temos o hábito, meu irmão, de perder as coisas dentro da gente? É quando a gente já não consegue mais celebrar as pequenas coisas. É quando a gente já não consegue mais celebrar a vida ordinária. Sabe, o simples, o básico, sabe, o cotidiano. Com isso a gente vai perdendo o que é precioso, a gente vai entulhando de lixo. E olha o que vai dizer a segunda parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E ao encontrá-la, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-se comigo, porque eu já achei a dracma que tinha perdido. Assim vos afirmo que da mesma maneira júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que faz o céu festejar, irmão? Arrependimento. Porque é através do arrependimento que nós estamos dando uma resposta para a eternidade. Jesus, a cruz não foi em vão. A sua morte não foi em vão. O preço que o Senhor pagou pela minha vida não foi em vão. Você acha que se Jesus fosse te pedir alguma coisa hoje, tu acha que Ele te pediria? A tua adoração? Pensa. Então agora ele vai dizer: alguém que perdeu algo dentro de casa. Mas a pergunta que eu vos faço: quem é que perde alguma coisa dentro? Como que se perde algo dentro? É igual aquele TDAH terrível. Eu estou falando de mim, que perde a chave do carro dentro de casa. Você sabe que está lá, você só não sabe onde é que está. Aí você começa a caçar que nem um louco. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, até encontrar. Bota a casa toda para procurar, para ir para cá, para ir para lá. Você não perdi, está aqui dentro de casa. Está seguro, mas não sei onde é que está. Quantos de nós estamos assim por dentro, irmãos? Quantos de nós estamos cheios de lixo, com o nosso coração entulhado? Estamos nos tornando aquilo que a Bíblia nos chama, que Jesus chama de sepulcro caiado. Embora estamos numa congregação, embora estamos nos cultos, nas programações da igreja, estamos mortos por dentro. Já não jorra mais nada do nosso interior, já não jorra mais nada de dentro de nós. Por quê? Porque nós entulhamos lixo na onde o Senhor, Ele trouxe tesouros. Aí Jesus agora, Ele está ensinando: olha, quando você voltar para a tua casa, acenda a luz. Acender a luz é voltar para a palavra. Jesus está dizendo: volta para a palavra, volte a meditar na palavra, volte a debruçar sobre a palavra, volte a se mover pela palavra. Por quê? Porque a palavra vai ser luz para os seus pés, a palavra vai ser luz para os seus caminhos, a palavra vai voltar a fazer você enxergar com clareza. Volte para a palavra. E quando ela volta, ela acende a luz, o que é que ela vai achar? Lixo! Aí Jesus fala: agora então varre o lixo. Note que a missão que Jesus está dando agora não é: olha, vai atrás do tesouro. Não, Ele vai dizer: faça o que você tem que fazer. Faça o que você precisa fazer. Eu estava ouvindo esses dias uma programação, e a programação era um garimpeiro. Eu gosto de ouvir essas coisas, irmão. Eu gosto de explorar lugares que eu não sei como é que é, as profissões que eu não sei nem como. Eu gosto de ver essas coisas. Um dia eu estava vendo o garimpo. Aí o senhorzinho estava lá, ó. O
cara falou: como é que você sabe se não tem ouro ou se não tem ouro? Como é que você faz essa varredura? Ele falou: é simples, primeiro eu jogo as pedras para fora, eu jogo o entulho para fora. O que esse homem ensinou naquela reportagem? Que ele não está ali primeiro buscando o ouro, ele está botando as pedras para fora. E quanto mais pedra ele tira, mais ele vai enxergando o que é precioso, mais ele vai enxergando o ouro, mais ele tem um contato com o ouro. Assim é essa parábola. Jesus está dizendo: olha, agora você varre o lixo. E ela vai dizer que quando ela varre o lixo, o que ela encontra? Ela encontra o tesouro que estava perdido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quanto de entulho você está colocando aí dentro e Jesus está tentando limpar? Quantas frustrações, quantas feridas. E por que nós estamos carregando lixo, meu irmão? Vai entender o sentido das parábolas. Foi porque a gente se perdeu, a gente saiu da presença do pastor, a gente parou de se mover pela palavra, a gente parou de se mover por aquilo que está escrito. E agora nós estamos na busca do tesouro perdido. Está igual o Jonah Jones, em busca de um tesouro perdido. Irmão, o tesouro mais precioso que você tem é a tua vida, meu irmão. Não perca ela para as coisas banais. Não ande segundo o curso desse mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus Pai. Por que nós nos insistimos no erro? Com isso nós viramos um depósito de lixo. Você vai ver que todos os elos dessas parábolas, eles vão terminar em um fundamento: arrependimento. Ele vai dizer no verso 10 assim: vos afirmo que da mesma maneira há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então qual elo de se achar, qual elo de caminhar perto de Deus, qual elo de se aproximar de Deus, qual elo de desfrutar das bênçãos de Deus, qual elo de prosperar com Deus? Arrependimento, irmão. Não tem outro fundamento, não tem outro direcionamento. O verso 11 ele vai dizer: um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo disse ao pai: dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu entre eles os seus bens, a sua herança. Passando poucos dias, o filho mais moço juntou tudo que possuía e partiu para uma terra distante, aonde dissipou os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela terra uma grande fome, e este começou a passar necessidade. O que a necessidade ela revela para nós, irmãos? O fragmento da nossa alma. É no dia ruim que você vai perceber se você é fraco ou forte. É nas adversidades que você vai ter a percepção se você crê em Deus ou não. Porque todo homem com a alma fragmentada, ele é um fugitivo, irmão. Por isso que ele começa uma coisa e não termina. Quando ele já vê, ele já foge para outro. E daqui a pouco ele já está em outro negócio. Daqui a pouco ele já está. Por quê? Porque esse homem está com a alma fragmentada. Esse homem se perdeu de tudo, principalmente do seu elo de consciência. Presta atenção nisso aqui. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela terra uma grande fome. Ele começou a passar necessidade, ao padecer de necessidades. E ele foi e se uniu a um dos cidadãos daquela terra. A este enviou para os campos a cuidar de porcos. E este desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Note, meu irmão, ele está desejando comer as alfarrobas dos porcos. E alguém vai dizer para ele: não posso tirar da boca do porco para dar para ti. Olha o nível de humilhação. Olha o que se sujeita um homem com a alma fragmentada. Aonde foi parar os tesouros? Aonde que foi parar o equilíbrio? Aonde que foi parar o domínio próprio? Aonde que foi parar a paz? Aonde que foi parar o amor próprio? Aonde que foi parar a fé? Aonde que está a crença desse homem? Não, aí nós vamos nos adaptando no nome do Senhor.
Eu estou passando por provação, irmão. Provação que Deus te leva, Ele te sustenta. Deserto é o lugar de comer maná do céu. Deserto é o lugar onde Deus, Ele celebra a festa. Deserto é um lugar de dependência total de Deus. E por que eu preciso depender totalmente de Deus no meu deserto, pastor? Porque é no deserto que você vai ver a manifestação do poder do Deus que você adora. Estar no deserto com Deus é maravilhoso, meu amigo. O problema não é o deserto que Deus te leva, o problema é o deserto que você entra. Esse que é o problema. Por causa da tua falta de equilíbrio emocional, por causa da tua falta de fé, por causa, muitas das vezes, você querer andar fora da tua medida, e é exatamente o que diz Provérbios 22, se não me falha a memória: todo homem que deseja antecipar a sua herança, esse vai viver em maldições. Está lá. Toda promessa antecipada não vai se tornar em bênção, mas em maldições. É o que esse menino está vivendo. Aí o verso 17 vai trazer um elo que a gente crê que é um elo de se arrepender, que é um elo de trazer a memória, que é um elo de cair em si. E o verso 17 vai dizer: ele caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou à beira da fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, porém eu te peço, trate-me como um dos seus empregados. Ô irmão, Deus não tem nada a ver com a tua escassez. Não é a tua escassez que vai transformar o pensamento que Deus tem ao teu respeito, meu amigo. Às vezes nós estamos pedindo para Deus socorrer a gente das nossas situações adversas, mas a missão de Deus não é socorrer você das suas missões adversas. A missão de Deus é arrancar você de você mesmo. A missão de Deus é libertar você de você mesmo. Não é tirar você da tua situação adversa, é tirar você dessa identidade maldita que você está carregando. E por que maldita, pastor? Por causa da desobediência. Porque, irmãos, no mundo espiritual não existe campo neutro. Ou é Deus que está governando a nossa vida, ou é o diabo. Não tem outro ser, irmão, no mundo espiritual. Ou você está adorando a Deus, ou você está adorando o diabo. Ou você está sendo instruído por Deus, ou você está sendo instruído pelo diabo. Não tem outro. Agora esse menino, ele, olha só, e tendo ele caído em si, ele cai em si, ele tem um plano maravilhoso. Eu tenho uma percepção, pelo que eu fiz com meu pai, eu já não sou digno de ser chamado, mas eu vou falar para meu pai: me trata, me chama, faça comigo como o Senhor faz com os seus empregados. Quantos de nós estamos assim na presença de Deus? Querendo estar na mesa do Senhor, que tem fartura, comendo migalhas. O problema não está em Deus, irmão, o problema está em nós. O problema está em mim, o problema está no Wesley. Note-se que esse menino, ele tem um plano para sair de casa. Ele vai dizer: eu já sei onde é que eu vou pegar a minha herança, eu já sei, vou meter o pé, vou viajar, vou montar os meus negócios, vou crescer, vou sair fora desse negócio de papai, não dá mais. Vai para o lugar. E Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Porque nota, Deus esperou o dinheiro dele acabar, e quando o dinheiro dele acabou, tendo ele consumido tudo que tinha, sobreveio algo que não estava no plano dele. E o que não estava no plano do menino? Fome na terra. Agora o menininho que planejou e deu errado, o menininho que prospectou e deu errado, agora ele está em um lugar morando de favor, cuidando de porco, desejando comer a comida dos porcos, e ninguém está dando para ele. Que plano, hein? Aí Salomão está descrevendo: há caminhos que para o homem parece espetacular.
Mas ele não consultou a Deus. E Deus, nesse plano espetacular, já viu morte, vai morrer aí, cara. Tu vai perder um pouco da vida que tu tem, tu vai perder um pouco do juízo que tu tem, tu vai perder a pouco da força que tu tem, tu vai perder um pouco da identidade que tu tem, tu vai perder um pouco da dignidade que tu tem. Porque, irmão, vamos ser honestos conosco mesmo. A nossa oração não é para ouvir Deus. A nossa oração é para Deus fazer o que a gente acha que Ele pode fazer. Nós nos esquecemos totalmente quem é Deus, irmão. Nós perdemos o juízo. Hoje nós vivenciamos em uma era das igrejas que é só bênção para cá, vitória para lá, graça para cá, e milagre para cá. Aí nós estamos com uma igreja doente. Estamos criando uma igreja sem futuro, uma igreja sem identidade. É exatamente o elo desse menino: torna-me um dos seus empregados. Aí ele tem outro plano brilhante, porque a gente é cheio de plano, irmão. Mesmo nos momentos da gente se arrepender, a gente ali, oh meu Deus, eu não aguento mais, eu quero te pedir perdão porque eu desobedeci, meu Pai, aleluia, mas eu vou voltar, eu vou me erguer, Jesus me ajuda, eu sei que eu fiz o que eu não devia, eu sei que eu tomei a direção errada. E você fala tudo isso, e de repente você sai dessa oração, você sai dessa troca com Deus, e daqui a pouco você começa a ter um novo plano. Ele está aqui todo lascado, agora ele vai ter um outro plano. Ele vai ter agora um novo plano. Ele vai dizer: olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Sei que como filho talvez vai ser ruim, mas eu vou como um empregado. Meu pai vai me aceitar, porque, poxa, deve ter alguma consideração. Outro plano. E ele vai fazer exatamente o que ele planejou. O verso 20 vai dizer: e levantou-se e foi ao encontro de seu pai. Enquanto estava ainda longe, seu pai o avistou e se encheu de compaixão. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Ele olha para aquela cena, o pai está beijando, o pai está emocionado, o pai está alegre, o pai está feliz. Aí lá vai ele colocar o plano surreal dele em pauta. Ele vai dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Aí a Bíblia está dizendo, Jesus está nos ensinando: quem é você para achar que você pode aumentar um côvado? Aí Jesus está nos ensinando: olha para os lírios. Não, olha para os lírios. Nem Salomão, o pai tem cuidado deles. Olha para os pássaros, não permeiam, não fiam. O pai tem cuidado deles. Agora vocês, meu Deus do céu, que dificuldade. Que dificuldade é convencer vocês a entregar a vida de vocês na mão de um pai que sabe cuidar de vocês melhor do que vocês. Então o que a gente precisa fazer? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, nós estamos na presença de Deus cheio de bons planos. A Bíblia está dizendo: pedir, mas pediu mal. Por quê? Porque você pediu para os seus próprios deleites. Aí João 15 está dizendo que nós somos os ramos grudados na videira. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que é grudado na videira, que tem a videira como fonte, que está linkado na videira, todo aquele que está nesse lugar sendo mantido, as palavras do Senhor dentro de si, se movendo pela palavra, se movendo pela fonte, se movendo pela base, esses pedirão e serão atendidos. Por quê? Porque esses estão linkados à fonte. Eu já falei para vocês, irmão, que eu já caí em si. O dia, irmão, eu já preguei sobre essa palavra, já ministrei sobre essa palavra, já discuti sobre essa palavra. Mas teve um dia, irmão, foi um dia assim, que o céu estava de bronze. Fazia alguns dias. E eu abri a Bíblia, sabe aquele lance assim? Fala comigo. Quem já fez isso? Olho fechado, a Bíblia, mete o dedão.
caiu exatamente esse verso: pedi, 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 pedi o mal. Ali a venda dos meus olhos caiu. Sabe o que eu enxerguei? Que eu era essa pessoa. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está procurando os versozinhos da Bíblia bacana, que se encaixa na nossa insanidade, na nossa loucura. E a gente não consegue reter o que realmente importa. Tudo que o céu ele quer traduzir para a sua igreja, tudo que Jesus quer traduzir para os filhos e irmãos dos dias atuais, é o quanto perdido nós estamos. Nós não sabemos orar, nós não sabemos nos submeter, nós estamos sempre envolvidos com confusões, nós estamos sempre envolvidos com rolos que quem orquestra é o diabo. Vai avaliar, irmão, em nome de Jesus. Vai pensar, vai refletir. Está lá o pai todo feliz e o menino está lá: olha, eu quero ser um dos seus empregados, eu quero só comer o pão. Estou com fome, eu trabalho pelo pão. E o pai está dizendo: não, cara, quem está perdido sempre ter perdido nessa história aqui não fui eu não, sempre foi você, cara. Nada mudou. Eu continuo sendo teu pai, tu continua sendo meu filho, a casa continua sendo tua, a mesa continua sendo tua, tu ainda continua, tu pode ter gastado a tua herança lá, mas já tem uma outra preparada aqui, tu ainda continua sendo filho. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio aqui. Salmo 107, verso 1. Olha só que coisa interessante. Vamos meditar nisso aqui. Nós não podemos nos esquecer disso aqui. Diz assim, Salmo 107, verso 1, diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia permanece para sempre. Digam os redimidos do Senhor, aqueles que Ele resgatou da mão de seu adversário, e aqueles que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram perdidos pelo deserto, por caminhos isolados, sem encontrar cidade aonde pusessem morar, famintos, sedentos, com a sua alma desfalecida. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, e os conduziu por um caminho reto, para que chegassem à cidade aonde pudessem habitar. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, pois este saciou a alma sedenta e encheu a alma faminta de bens. Os que habitam nas trevas e na sombra da morte, presos em aflições e em grilhões, porquanto se rebelaram contra a palavra de Deus, e esses desprezaram o conselho do Altíssimo. Ô, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aos que vão morar com o céu, com Jesus no céu. Se não é a palavra que está conduzindo a tua vida, quem é? Se não é o céu que está conduzindo os nossos passos, quem é? O verso 12 vai dizer: então os afligiu com trabalhos árduos, tropeçaram e não havia quem os socorresse. Então na sua angústia de novo clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e lhes quebrou as correntes. Louve ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens.
Pois arrombou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa de seu caminho de transgressões e das suas iniquidades, enfrentarão aflições. A sua alma detestou toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, no dia mau, sabe qual é esse dia aqui, meu irmão? O dia que você começa a clamar pela vontade dele, aí você topa tudo. Você conhece esse dia? Ah, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu te prometo. Aí tu começa, faz uma lista. Sim ou não? Mas quando ele te tira, quando ele te livra, quando ele tira você do laço do passarinheiro, quando ele livra você da morte, quando ele livra você dos seus problemas, ele leva você de volta para um caminho seguro, você pensa que agora você pode caminhar sozinho novamente, que agora você sabe o que fazer, que agora você sabe qual decisão tomar, que agora você sabe para onde que você tem que ir, que agora você sabe qual é o direcionamento da tua vida, que agora você sabe, você aprendeu com a barca, você aprendeu com a queda, agora você vai fazer tudo diferente. E sabe o que é que me assusta, senhores? É que a base de você reconstruir a tua vida foi a tua queda ontem. Aí tu olha para algo que deu errado e você começa dizendo, agora eu vou fazer tudo diferente do que eu fiz lá. Mas você não consegue se atentar que o que você está mirando, a base, já é errada. Vai sucumbir de novo. Vai errar de novo. Por quê? Porque nós estamos sempre mirando a base errada. Porque no tempo das nossas tribulações, no tempo das nossas aflições, nós topamos tudo diante do Senhor. O que a gente precisa, irmão? Acordar. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas em favor dos filhos dos homens. Ofereçam sacrifício de agradecimento e proclame com alegria suas obras. O que vão ao mar em navios, fazendo comércio nas vastas águas, seduzindo as multidões. Eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele ordena e o vento tempestuoso se ergue, fazendo elevar as ondas do mar. Subam até os céus, desçam até os abismos, e a alma deles se consome em angustiante desfalecimento. Olha a gangorrinha, ó. E a gente não aprende. E a gente não consegue entender que todas as vezes que nós tomamos o leme, todas as vezes que nós tomamos o controle da nossa vida, nós voltamos para esse lugar de aflição. Aí o verso 27 vai dizer: andam e cambaleiam com ébrios e perderam todo o seu juízo. Então na sua angústia esses clamaram. De uma igreja madura, de uma igreja que está sóbria, de uma igreja que tem relacionamento, de uma igreja que achou o recôndito do trovão, de uma igreja que não está buscando milagre dentro do templo, ela está buscando a presença, ela está se arrependendo. E a Bíblia vai dizer: e aquele que habita, não visita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, esse descansará. Depois daí vai ver o cenário, meu irmão, é cenário de guerra. Ele está lá, ó, seguro. 1000 cai para cá, 10.000 para lá, mas tu não é atingido. E seta de voa para lá, mortandade que pega para cá, e peste que vai para lá, e desgraça que vem para lá. E onde é que ele está? Seguro. Esse salmo, ele relata para mim as nossas aflições, e ele relata para mim também as nossas pontas de refúgio. Sempre vai ser o Senhor sempre estará lá para nos socorrer. Agora a pergunta que eu vos faço, meu irmão: por que todas as vezes sair desse lugar? Olha, irmão, o dia que eu segui minha cruz, peguei Jesus, segui minha cruz, peguei minha cruz e segui Jesus, irmão, não foi para ensinar ele o caminho, não. Foi para ser conduzido.
foi para seguir Jesus de perto, foi para todos os dias clamar: Jesus, eu estou pronto para a tua vontade. O que o Senhor quer, eu quero em dobro, não importa o que seja. O que importa é que eu tenho a convicção: Ele me remiu e agora Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o dono da minha vida, Ele é o condutor da minha vida, Ele é aquele que direciona os meus passos. A maioria de nós estamos dentro de uma igreja, e o que expressa o nosso interior? Dentro do nosso interior tem um grito de uma alma vazia e quebrada. Alguns encontrando a tranquilidade dos psicotrópicos, chamando isso de paz. Não, irmãos, Jesus não veio vender tranquilidade para ninguém, mas Ele enfatizou: a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo dá. Vamos falar do básico da vida da igreja. Onde é que está a paz, irmão? Vamos falar do básico. Onde é que está a alegria? Aí o cara está com o interior apodrecido, a mente aprisionada, pedindo dinheiro. Não faz sentido, a gente precisa acordar por dentro. O que o vazio interno da alma desse homem revela? Revela que ele se enganou. Ele foi enganado, ele se perdeu. Aí esse homem fragmentado, ele está na presença de Deus pedindo uma outra porta, pedindo um outro milagre. Não adianta Deus dar recurso para quem não tem direção, irmão. Acorda. Não adianta Deus abrir uma porta de escape para alguém que está aprisionado. Acorda. Jesus, Ele não quer aqui tratar a ferida da tua alma. Ele quer resolver o que está causando isso. Ele não quer ir no sintoma, Ele quer ir na fonte. Por quê? Porque todas as vezes que Deus Ele sela a vida do homem, Ele sela de verdade, irmão. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente considere-se vocês livres. Quem está dizendo isso? O Senhor da nossa vida. Esse menino saiu da presença do pai, do senso do pai, achando que tinha um propósito. Não tinha. Ele estava cavando a sua própria queda. Esse menino, ele está tão podre, ele está tão aprisionado, que agora o que alimenta a alma dele é as alfarropas dos porcos. Se me der para comer, eu estou satisfeito. E vou te falar, se alguém desse essa comida para ele comer, eu duvido que ele voltaria para casa do pai. Ele só voltou porque ele começou a padecer fome. Muitos de nós estamos exatamente assim, nos adaptando com a comida dos porcos. E vou te falar, tem um verso na Bíblia, eu não lembro onde é que está. Que os porcos entram lá, os demônios entram nos porcos. A versão original daquele texto está dizendo que aquela manada de porcos tinha um pastor. Pastor, por que você está falando tudo isso? Eu quero tentar trazer juízo para você, para fazer você lembrar quem você é. Segundo o teu Senhor, o teu Salvador, você é filho, você é herdeiro, você tem com Ele uma herança, Ele tem com você uma aliança. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos acordar. Nós precisamos começar agora a olhar para o vazio da nossa alma. E não é só uma alma vazia, é uma alma vazia e quebrada. Qual é o elo agora, pastor? Ir entrar em um lugar de um arrependimento que vai nos reposicionar. É voltar a cair novamente em si. E por favor, quando você cair em si, por favor, não faça nenhum plano. Caia em si, volta para a presença, seja réu, confessa. Eu te dou uma petição. Se arrependa
confessa e faça um pedido: me leva para a olaria, por favor. E quebra. E faça de novo um vaso que lhe apraz. Por quê? Porque a minha alma está sedenta, a minha alma está faminta. Eu preciso voltar a esse lugar. Que lugar? De reconhecer quem eu sou de verdade e quem o Senhor é. De reconhecer um altar, de reconhecer um relacionamento, de reconhecer um poder de oração. E qual é o elo principal da oração? Se relacionar, irmãos. Nós perdemos isso. O que esse menino encontra? Um pai que sempre esteve esperando. Meu pastor, ele fala que a igreja se tornou uma geração onde ela vem para a presença de Deus, ela vem para a presença do Pai, pedir ao Pai para abençoar tudo aquilo que Ele quer que a gente perca. Não há sincronismo. Aí muitas das vezes nós estamos aqui: Senhor, abençoa isso aqui. E o que a gente não consegue ter mais a consciência? Que é exatamente isso aqui que está nos roubando dele. A gente precisa acordar, irmãos. Se o Cristo que nós adoramos nesse lugar, Ele está nos garantindo que o Senhor, Ele tem uma vontade estabelecida para as nossas vidas, que Ele tem uma história escrita para nós, nós precisamos andar em um lugar de desfrute. Como, pastor? Obedecendo. Quem nós somos nessas histórias? Ah, pastor, tem outro filho que ficou em casa. Perfeito. Estava em casa, mas longe. Estava em casa, mas não celebra a vitória do pai, a volta do irmão, o crescimento do irmão. Está longe. O reposicionamento do irmão está longe. Qual é a exclamação do pai? Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A Bíblia diz: a festa no céu quando o filho volta à sua posição. Mas o filho que ficou em casa, ele não estava satisfeito. Você acha que Jesus está contando essa parábola assim, irmão? O que vai, o que fica? Não, vamos tentar aqui achar quem é o filho perdido aqui, irmão? O que sai, o que fica? O único que eu sei que não está perdido aqui é o pai, amigo. Então nem quem fica e nem quem sai tem o poder de julgar nenhum dos dois. Ambos estamos perdidos aqui. Precisa haver uma lucidez, irmãos. Nós precisamos voltar àquele lugar que a Bíblia fala que o Espírito Santo está tentando nos convencer todos os dias que nós estamos errados. Que nós estamos cada vez mais nos perdendo do Criador. Aí nós temos o filho que sai, que é o mais novo, e está todo lascado. E nós temos o filho mais velho, aquele que está perto, mas não conhece o coração do pai. Não consegue celebrar com a decisão do pai. Não adianta nós estarmos na casa do pai com o coração endurecido, os olhos tapados e a mente aprisionada, irmãos. A casa do pai é um lugar dos filhos, a casa do pai é um lugar de desfrute, a mesa do pai é um lugar de alimento, de aliança, de comunhão. Tudo que nós estamos fazendo aqui foi o pai que preparou para que haja um desfrute. Tá lá, ele está dizendo: eu estou te servindo, eu estou há anos aqui te servindo. Ele até serve, mas não se alegra com a graça. Porque nunca é por merecimento, irmãos. Por isso que eu comecei esse culto dizendo que todos os dias eu faço uma oração para o Senhor, porque
pai não roubou a herança dele, o pai não deu. Não, falou, repartiu para os dois, está aí, ó. Porque na maioria das vezes nós não queremos aquilo que o pai tá para nos dar ou já nos deu. Na maioria das vezes nós queremos interferir o que o pai está fazendo na vida do coleguinha do lado, do irmãozinho do lado. A gente precisa acordar. Eu recebi uma ligação hoje, conversando com uma pessoa. E essa palavra soltou dentro de mim. 23 anos de evangelho. Falei para aquela pessoa: amigo, eu posso te dar um conselho? Você não entendeu nada. Porque literalmente um homem que acha que porque serviu o Senhor 23 anos, o Senhor deve alguma coisa para ele, e esse cara não entendeu nada. Orei por ele, estava no carro dirigindo, orando por ele, o Espírito Santo gritou dentro de mim: quantos estão assim dentro das igrejas? Quantos? Terminei essa oração, desliguei, fiz a minha e fiz uma pergunta: por acaso eu estou assim? Porque a carapuça que o Espírito Santo trouxe para mim não tem que servir só para quem eu estou falando, ou não, é para mim, irmãos. E se eu estou e perdi a minha consciência, eu te peço um perdão, me perdoa. Me ensina a não ser assim. Não posso pegar isso aqui, despejar e dizer para você: olha, isso aí é para mim. Não, isso é para mim. Eu estou compartilhando para você algo que ele está trazendo para mim. Talvez se servir para você, glória a Deus, mas talvez pode ser o justo que acha que não necessita de um arrependimentozinho. Eu ainda não estou nessa maturidade. Por isso que no meu entendimento, todos os dias, o meu elo de oração com o meu Senhor não é para ele fazer nada. É só para ele me ajudar nas minhas fraquezas. Porque eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho um alvo. E não é a terra que vai me dar. Não está aqui. Está com o meu Senhor. Eu falei com a minha esposa: eu estou sentindo essa palavra de hoje no meu corpo. Não sei se vocês estão percebendo que eu estou cansado. Estou podre. E eu sei o que é isso. Nós não estamos aqui simplesmente para cultuar, meu irmão, e ser mais um culto. Nós estamos aqui para desfrutar da presença do Pai. Mateus 23, 27 vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Repita-se comigo: eu não estou aqui atrás da minha herança. Eu estou aqui para amadurecer. Porque se um herdeiro for um menino, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo ele dono e senhor de tudo. A herança já é tua, irmão. Não corra atrás dela não, vai amadurecer primeiro. Pastor, o que você está fazendo com a tua? Eu estou desfrutando dela com o Pai. Ainda bem que só teve uma morte para ele está vivo. Não quero sair da presença, não quero, estou com ele. Só desfruto com uma equação, se for com ele. Se não for, pode ficar para outro. Não seja uma geração que está antecipando o tempo. Porque talvez aquilo que deveria te promover vai te destruir. Aquilo que deveria ser um presente do Pai vai ser uma maldição. Não peça para Deus coisas que você não sabe administrar, irmão.
Uma vez eu estava numa roda e uma pessoa falou assim: pastor, se Deus me enriquecer, eu vou mudar a minha vida. E eu falei para aquele rapaz, vai, a mesma coisa que você vai fazer é largar a tua esposa. Que isso, pastor? Eu falei, pode anotar. A esposa dele perguntou para mim, depois ficou sabendo, perguntou aquilo, pastor, aquilo foi uma revelação? Eu falei, não, foi só um choque de realidade. Porque existem muitas coisas que a gente se move que já não tem mais que a gente a percepção, irmãos, o discernimento. A pergunta que eu vos faço nessa noite para a gente orar: que parte dessa história você se encaixa? Nossa, pastor, que palavra dura, né? Não, isso é evangelho. Isso é Bíblia. Jesus nos ensinou: se teu braço, se teu olho direito te faz errar, amputa ele, arranca. Ah, pastor, mas amputar dói, mas salva. Você pode ter certeza que salva. São dias, irmãos, que nós iremos discernir muitas coisas no Senhor, não no nosso achismo. Não queira tomar força aquilo que o céu vai manifestar no tempo determinado. Não queira achar que aquilo que Deus ele planejou no Kairos, você vai roubar a força e vai trazer para o Cronos no teu tempo. Não vai ser assim. Se tem um pedido que o céu faz para mim e para você na Bíblia, aprenda a esperar com paciência. Porque esse é o melhor método que o Senhor ele usa para nos desconstruir. É esperar com paciência. Não pelo Senhor, mas no Senhor.